Olá, meus irmãos, meu nome é Danilo, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, sirvo lá em Campo Grande, Recife, e o pastor Wendel, ele me convidou para falar com vocês nesse domingo, mas infelizmente diante de toda essa situação, né, que a gente está vivendo, não será possível eu estar presencialmente com vocês. Creio que no futuro, né, nós estaremos juntos, teremos uma outra oportunidade, mas infelizmente não vai ser possível dessa vez, né? Quero agradecer aí ao Wendel, ao Conselho da Igreja, por me convidar e de fato é uma oração do meu coração, né, que diante de toda essa situação o Senhor ainda seja glorificado nos nossos corações. Foi interessante porque quando eu comecei a pensar e meditar sobre esse texto, ainda não tinha iniciado todo esse surto, né, do Covid-19, mas como que o texto ele caiu tão bem diante de tudo que a gente está vivendo e como que o Senhor ele fala ainda, né, aos nossos corações e como diz o C.S. Lewis, né, em tempos de sofrimento, Deus ele fala como que num megafone. Os nossos ouvidos eles ficam mais atentos, mais aguçados para ouvir a voz de Deus em tempos de sofrimento. O que eu quero pensar com vocês hoje, se eu pudesse dar um tema, né, a essa meditação, seria o Deus que fere e cura. O Deus que fere é o mesmo Deus que cura também. Eu quero pensar com vocês, de forma breve, no livro de Amós, lá no Antigo Testamento. Amós está entre ali os profetas menores. Eu quero ler aqui 3 versículos com vocês e depois orar. Depois da oração, então, que a gente possa entrar aqui de fato na palavra, né, aprofundar um pouco mais e ver o que é que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Acompanhem então aí comigo Amós, capítulo 9, dos versos 13 ao 15, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, não a nós, mas o Senhor é bondoso e fiel à tua própria aliança. E pela tua bondade e misericórdia, pela tua graça, Senhor, o Senhor nos convida, o Senhor nos convoca a participar disso juntamente com o Senhor, Santíssima Trindade. Que o Senhor nos guie aqui, Pai, nesse tempo, possamos estar pensando os teus pensamentos, ouvindo a tua voz e que o nosso coração seja alcançado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que um fato que é já estabelecido na nossa vida, né, como igreja, é que os decretos de Deus, muitas vezes, eles são desconhecidos por nós. E normalmente nós enxergamos os problemas, os sofrimentos como coisas ruins de forma inerente na sua essência. Mas o ponto é que dentro da história do povo de Deus na Escritura, o que nos é revelado é uma outra perspectiva. O que nos é revelado é que o sofrimento, muitas vezes, a disciplina,
ela é uma ação, ela é uma atitude que ela demonstra mais graça do que de fato aquilo que nós imaginamos. E quando nós olhamos para o livro de Amós, à primeira vista, nós precisamos entender que Deus está agindo com graça. O cerne da profecia de Amós é exatamente a ideia de um Deus que fere, mas também é um Deus que cura. É a ideia de um Deus que traz juízo, mas um Deus que traz salvação. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo e essa é a essência também do livro de Amós. Então, o que eu quero então pensar com vocês é a partir de uma perspectiva pactual. Nós cremos que Deus se relaciona com o seu povo através de um pacto. E esse pacto, ele é estabelecido dentro da história, ele é estabelecido dentro do tempo e do espaço. E só para a gente ter essa perspectiva geral, é importante lembrar que Deus ele fez um pacto com o homem quando ele cria o homem, e a esse pacto nós damos o nome de pacto das obras. É exatamente o texto onde o Senhor ele diz a Adão que ele não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comer dessa árvore, ele morrerá. E esse pacto das obras, ele tem esse nome porque dependia de Adão, né? Adão precisava obedecer para que ele continuasse no estado que ele estava, de inocência sem pecado. Mas o ponto é que Adão ele cai, ele peca, como nós sabemos, e ao quebrar a aliança, o pacto das obras, então Deus ele renova esse relacionamento com o homem e faz o pacto da graça com o homem, que é o que nós encontramos em Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O ponto aqui é que quando Deus faz esse pacto com o homem, prometendo ao homem que ele enviará o filho da mulher, que será exatamente a salvação. Quando Deus faz isso, ele está estabelecendo o que nós chamamos de pacto da graça. Esse pacto da graça, diferentemente do pacto das obras, ele não depende da obediência do homem para que o homem experimente as bênçãos do pacto. Mas o pacto da graça depende da obediência daquele que Deus enviaria, e no nosso caso, daquele que Deus enviou, Jesus Cristo, que obedeceu por nós, que fez o que nós não poderíamos fazer. Portanto, o pacto da graça, ele está estabelecido dentro do tempo e do espaço, não por causa das nossas obras, mas por causa do que Cristo fez. Esse, então, é o cerne da teologia pactual, e eu quero pensar com você no texto de Amós a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva que Deus está num pacto, ele é aquele que mantém um pacto com o seu povo, e o povo então se relaciona com esse Deus. Nós vamos passar aqui em alguns textos de Amós, eu vou pontuar algumas coisas, mas eu quero que você preste bem atenção, porque embora nós não vamos, obviamente, por causa do tempo, ler todo o texto de Amós, mas eu quero que você, a partir dessa meditação, você possa depois ler o texto de Amós e compreender como que Deus ele é grandioso e ele é gracioso em todas as suas obras. Então, não sei se você já ouviu falar do Amós, mas Amós ele era um pastor de ovelha, ele era um agricultor, ele era oriundo de Tecoa, uma cidade que ela estava ali ao sul de Israel, porque nesse tempo o povo de Israel ele havia se dividido politicamente. Então, do lado norte você tinha o Israel, que tinha várias tribos, e aí ao lado sul você tinha o Judá, que era uma tribo de Israel. E durante esse tempo aqui, Judá tinha um rei, e Israel, os outros povos israelitas, obviamente, tinham outro rei.
Então é importante a gente se situar na seguinte questão. O Amós, ele era um pastor de ovelhas, um homem simples, um agricultor que morava numa cidade do sul, ou seja, em Judá, que ficava próximo à fronteira com o Israel do norte. Então, é como se ele andasse 10 quilômetros, 8 quilômetros, então ele entraria no Reino do Norte. Mas é importante lembrar que tanto o Israel Norte quanto o Israel Sul, ou seja, tanto o Judá no sul quanto os outros povos, outras tribos no norte, eles são o povo de Deus. E aí Deus, ele chama o povo de Israel a atenção porque eles estavam caminhando em rebeldia a Deus. E aí é interessante porque Judá, o povo de Judá tem uma conotação diferente. Enquanto que os israelitas do norte estavam quebrando totalmente a lei de Deus, o povo de Deus ali em Judá, eles estavam até fazendo o que era certo, estavam cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos e tudo mais, mas eles não estavam mais amando a Deus como deveriam amar. É como se eles estivessem vivendo num período de religiosidade. Então é importante nós termos isso em mente. Então quero chamar você aqui para abrir em Amós capítulo 1, dos versos 3 ao 13. Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui alguns versos específicos. E aí eu quero então que você acompanhe, porque é importante a gente seguir aqui a linha de raciocínio, ok? Então vamos lá, verso 3. Deus, ele começa o texto de Amós, a sua profecia, trazendo o fato de que cairia juízo sobre aqueles povos que não são povo de Deus. Então observe, verso 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Ou seja, Deus, ele não suspenderá o castigo ocorrerá. Verso 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo. Capítulo 2, verso 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo. Meus queridos, observe que o profeta Amós, ele começa a sua profecia dizendo que Deus exercerá juízo sobre aqueles povos que não são seu povo. Isso nos lembra de um ponto muito importante da nossa teologia, que é o fato de que Deus é justo. Deus, ele não deixa aquele que não está em Cristo, aquele que é culpado dos seus pecados, sair por inocente. E o que o texto nos traz é exatamente a ideia de que Deus, ele zela pela sua glória. O fato de Deus ter zelo pela santidade e por requerer a obediência dos seus mandamentos, vemos ele pela sua glória. É somente por causa disso. É porque a glória de Deus é manchada com pecado e, portanto, nós não podemos esquecer que Deus, ele julgará todos os povos. Isso é um fato. Deus julgará todos os povos. E é interessante porque esses povos aqui que o profeta cita, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, esses eram povos que geograficamente eles estavam distribuídos ao redor do reino de Israel. E é interessante porque a gente, se observar a geografia, nós conseguiremos ver que Israel, ele está posto no meio como se fosse um alvo. Embora Deus descerá e, de fato, vá trazer juízo sobre aqueles povos que estão ao redor de Israel, mas o fato é que Israel está no meio desse alvo. Israel é o objetivo de Deus durante esse juízo. E é isso que todo o restante da profecia de Amós trata. A profecia de Amós não trata sobre o juízo que Deus descerá sobre esses povos.
A profecia de Amós trata sobre o juízo que Deus descerá sobre o seu povo por causa da sua desobediência. E isso é o que acontece em seguida. Observe comigo o verso 4, a partir do verso 4 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, lembra aqui Judá, povo de Deus, não sustarei o castigo. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após ela andaram seus pais. Verso 5. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Veja que aqui Deus começa a descrever a calamidade que está ao povo de Israel. O seu povo, o povo que é chamado para se relacionar com Deus por meio de um pacto, para que eles experimentem as bênçãos de Deus. Esse povo está quebrando esse pacto. Eles não estão caminhando como Deus os chama para caminhar. E acima de qualquer coisa, eles não estão com os olhando para a semente que Deus prometeu. Essa é a grande questão deles. Então, veja como que aqui há uma mistura de duas coisas que nós experimentamos. É uma mistura entre a religiosidade e a libertinagem. A questão é que a religiosidade nos chama a obedecer todos os mandamentos sem amor. Meus queridos, isso acontece constantemente na nossa vida. Nós não mais obedecemos ao Senhor porque nós amamos a Deus. Muitas vezes nós obedecemos ao Senhor porque nós estamos preocupados, por exemplo, em guardar a nossa reputação. Nós estamos preocupados com não sair mal na fita. Existem tantas coisas que hoje nós, como crentes, vivemos numa situação de religiosidade, assim como esse povo aqui vivia também. Mas o ponto é que a religiosidade ela não se resume apenas àqueles que fazem o que é correto sem amor. Mas a ideia aqui é que a religiosidade não é, a piedade cristã não é nós andarmos certinhos de acordo com todos os mandamentos de Deus. Não é isso. A piedade cristã significa nós olharmos para Jesus, nós crermos em Jesus, nós sabemos que nós não podemos entregar nada de bom a Deus, só Jesus pode, e por isso nós olhamos para Jesus, e ao olhar para Jesus nós não temos outro caminho senão caminhar no caminho que ele andou. E o ponto é que nós somos chamados pela palavra de Deus constantemente a não sermos religiosos, a não sermos aqueles que andamos corretamente exteriormente, mas no coração o nosso amor, as nossas afeições não estão voltadas para o nosso Deus. E do outro lado nós temos a libertinagem. E a libertinagem diz muito da nossa arrogância, não é não? Muitas vezes a libertinagem é aquela atitude que nós temos, por exemplo, quando nós temos a palavra de Deus diante de nós, sabemos como fazer, o que fazer, para onde andar, mas por causa da nossa arrogância, nós simplesmente olhamos para o que Deus nos diz e rejeitamos isso que Deus nos diz. Muitas vezes nós arrumamos coisas e formas de pensar que elas são mais auto-enganosas do que honestas com o nosso coração. E uma boa parte dessa realidade, né, que eu estou descrevendo aqui para vocês, era a realidade desse povo. Era a realidade que esse povo estava vivendo. Veja que o texto bíblico diz, ele é muito claro quando expõe os pecados do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Não esconda seu pecado. Não esconda seu pecado. Deus sabe.
seu pecado. E o que Ele requer de nós é que nós nos arrependemos dele, dos pecados, e olhemos para Ele. É isso que Ele quer. Mas quero andar um pouco mais para frente com você aqui. Agora eu quero pular para o capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. E lembre-se, Deus está falando aqui para o seu povo. Para o seu povo que nesse tempo aqui estava violando o pacto. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja, não vos convertestes a mim. Nós somos chamados a nos converter ao Senhor todo dia. Todo dia somos chamados a olhar para Jesus. Todo dia somos chamados a observar: Deus, eu sou sim um violador do teu pacto. E eu preciso de Cristo. Ele é aquele que pode apresentar ao Senhor. Eu suspeito que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, e eu suspeito que inclusive isso que tem acontecido, é juízo de Deus. Não só sobre aqueles que não são crentes, que não estão dentro do pacto, mas acima de qualquer coisa é um juízo sim sobre a igreja que está dentro do pacto, mas não tem andado conforme a palavra de Deus nos chama a andar. Verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Veja o que o Senhor diz. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Sabe qual é, meu querido, a maior crise que pode ser estabelecida entre um povo e o seu Deus? É quando esse Deus é o Deus Yahvé, é o Deus verdadeiro. E esse Deus diz: eu me encontrarei com vocês por causa do pecado de vocês. Isso é a maior coisa que pode acontecer a um povo, que o leve a refletir e o leve a pensar o quanto que tem sido feitos caminhos totalmente contrários. Isso aqui é o auge do juízo. É quando o próprio Deus se volta para o seu povo, que está numa situação extremamente arrogante, um povo que não está caminhando conforme o que Deus chamou eles a caminharem, mas que acham que estão fazendo aquilo que deve ser feito. O grande problema é que eles não acham aqui, esses israelitas, que eles estão errados. Eles acham que eles estão totalmente corretos. Nós não estamos errados, Senhor, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou. E veja como que a cegueira do povo fica muito mais patente aos olhos quando nós vemos mais uma atitude que mostra a arrogância e a rebeldia do coração humano. Capítulo 7, verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as tuas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Veja, Amazias era um profeta pagão. Ele era um profeta que estava no povo de Israel. Ele era israelita, mas ele não estava em momento nenhum pregando e falando daquilo que a lei de Deus ordenava ele a fazer.
E, inclusive, o que nós estamos vendo aqui é esse profeta dizer ao rei que Amós estava falando que Israel iria sucumbir por causa dos seus pecados, que Jeroboão, que era o rei de Israel do norte, ele morreria, e por isso, então, Amós, ele não era digno de confiança. Então Amazias, esse profeta, disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. O que Amazias está fazendo aqui é rejeitando as palavras do Senhor. O que Amazias está fazendo aqui é olhando para aquele que o Senhor enviou e dizendo: sai daqui que nós não queremos ouvir as palavras desse Deus. E a gente lembra quando olhamos para os evangelhos e Jesus diz: vocês rejeitaram os profetas. Os profetas rejeitaram a voz de Deus. Quantos de nós não rejeitamos também a Escritura? Quantos de nós não olhamos para a Escritura e dizemos, né, as ordens, os mandamentos que ela nos traz, dizemos: sai daqui, vai-te embora. Eu arriscaria dizer que todo dia nós fazemos isso. Mas o pacto, ele traz bênçãos, e eu quero fechar então com você nisso. Isso que eu comecei a descrever para vocês durante esse breve tempo, se você ler o livro de Amós, você vai perceber que há muito juízo de Deus caindo. O livro de Amós, ele trata muito sobre os violadores do pacto, mas o livro de Amós não deixa o homem sem esperança. E é nesse ponto que eu quero finalizar com vocês. Capítulo 9, versos 11 a 15. Naquele dia, aqui Amós está profetizando sobre o dia que Deus restaurará o seu povo. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Veja, aqui é o Deus que fere, mas também é o Deus que salva. É o Deus que vai trazer juízo, é o Deus que vai destruir o povo, mas também é o Deus que reconstruirá o povo. O Deus que fere é o Deus que ama. O Deus que fere é o Deus que ama, porque Ele nos conduz ao seu amor por meio da ferida feita ao nosso coração. Verso 12: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Versículo 13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Meus queridos, esse texto ele se encontra no final da profecia, são as últimas palavras do Senhor. E o Senhor termina essa profecia dizendo: Israel, eu darei um renovo para vocês. Israel, no futuro, eu, teu Deus, eu darei para vocês de volta o tabernáculo de Davi. E veja, o tabernáculo de Davi aqui não é uma referência simplesmente ao rei Davi, mas o tabernáculo de Davi é uma referência ao próprio Jesus Cristo. É o Jesus que é o mediador dessa aliança da graça. Deus está falando para o seu povo, está trazendo juízo para o seu povo, mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus está dizendo a esse povo que Ele restaurará esse povo por meio de um mediador.
Ele não fará isso por causa de mim e de você. Ele fará isso por causa do mediador. Deus vai salvar o seu povo não por causa de mim e de você, mas por causa de Cristo Jesus. Essa é a grande história do Evangelho. Essa é a história do pacto da graça. É o pacto que tem um mediador e por meio desse mediador o povo de Deus se comunica e se relaciona com ele. Por isso, meu querido e minha querida, o pacto da graça, ele não é baseado na minha performance. O pacto da graça não é baseado na sua performance, na nossa capacidade humana de obedecer os mandamentos de Deus, mas o pacto da graça é baseado em apenas uma coisa: fé em Cristo Jesus. A fé em Jesus, o nosso mediador, é quem nos salva, e é essa fé que nos leva a esse período onde o Senhor Jesus, onde o Senhor Deus está aqui profetizando em Amós. Essas bênçãos do pacto, elas são experimentadas por aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus é o mediador do pacto da graça. Nós não podemos mais caminhar olhando para o pacto das obras como se para sermos aceitos por Deus nós fôssemos, como se para sermos aceitos por Deus precisássemos fazer tudo corretamente. Não. Para sermos aceitos por Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para o Rei dos Reis, que é o descendente de Davi, que é a raiz de Davi. E nele nós seremos salvos. E quando olhamos para ele, aí sim nós começamos a caminhar em obediência ao Senhor. Nós começamos a caminhar obedecendo aos mandamentos de Deus, não como mera religiosidade, mas amando do fundo do coração, com os nossos afetos voltados para o Senhor. E quando olhamos para Ele também a libertinagem não tem mais espaço, porque quando olhamos para Ele, a palavra dele será luz, a palavra dele será direção, será orientação, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, não rejeitaremos as palavras do Senhor. E é curioso porque em Atos capítulo 15, verso 16, é citado essa mesma profecia de Amós, mas não se referindo àquele povo do Antigo Testamento, à igreja de Deus no Antigo Testamento, mas se referindo agora à aplicabilidade dela no Novo, o cumprimento dessa profecia. Atos 15, 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Quem fará isso, meu querido? Jesus Cristo. Quem vai reedificar o tabernáculo prometido lá em Amós é Jesus Cristo. O reino é dele. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocados o meu nome. Meus queridos, essa é a nossa esperança. Deus, Ele derrama juízo sobre o seu povo, Ele derrama juízo sobre aqueles que não caminham com Ele, que não olham para Jesus, mas para aqueles que estão dentro do pacto. Deus fere, Deus nos fere, Deus nos ensina, nos disciplina, mas esse Deus também, Ele nos ama. Esse Deus também nos abraça, nos acolhe, cuida de nós. O que eu quero deixar você pensando é onde que você precisa se arrepender, onde que você precisa olhar para a cruz de Jesus. E a minha pergunta é: por que você ainda não fez isso? Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para isso que estamos vivendo e saber que Deus, embora os decretos dele sejam desconhecidos por nós, muitos dele, nós descansamos na soberania do Senhor. Nós descansamos na soberania do Senhor. E é nisso que eu quero que você medite
no pacto. Medite naquele que fere, mas naquele que ama. Medite em como que Jesus tem sido profundamente bondoso com você. Medite em como que Deus está sendo bondoso com sua igreja, em dar para essa igreja hoje um período e um momento onde ela possa buscar o Senhor com toda a alma. Deus quer nos ensinar, meus amados. Deus quer sim nos ensinar. Ele quer nos mostrar o quanto que talvez estamos caminhando em religiosidade ou em libertinagem muitas vezes. Mas não se engane, Deus quer nos mostrar e quer nos ensinar sim com isso que estamos vivendo. Minha oração então é para que você possa ler o livro de Amós de forma completa a partir da perspectiva do pacto. Deus é um Deus pactual e Ele ama o seu povo e Ele cuida do seu povo. E aquele que nós podemos nos agarrar é apenas Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos pela Tua palavra que traz esperança ao nosso coração. E te pedimos, Senhor, que o Senhor seja gracioso com o Teu povo. Ensine ao Teu povo aquilo que o Senhor deseja ensinar. Volta os nossos olhos e o nosso coração para Jesus. E a partir dele, nos ensina a caminhar em santidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.